Bem, tudo bom? Vamos falar de duas abordagens da administração. Você certamente já estudou, já leu sobre a evolução da ciência administrativa, da administração, de como as empresas foram e são administradas ao longo do tempo, né? Bem, fazendo um corte no tempo, né, até 1980, vamos falar assim. O modelo de administração prevalecente nas empresas era um modelo mais mecanicista. Isso quer dizer que as empresas eram mais reativas às mudanças do ambiente. A partir de então, em função das mudanças que foram ocorrendo, o modelo adotado por boa parte delas e cada vez mais adotado é um modelo mais orgânico, que tenta acompanhar ou se antecipar às mudanças ambientais. Quanto ao ambiente, você já conhece, né? O que nós chamamos de ambiente organizacional, o ambiente externo. São aquelas variáveis que estão fora da empresa, sobre as quais a empresa não tem controle. O máximo que a empresa pode fazer é acompanhá-las, monitorá-las e, em alguns casos, até influenciá-las, porém, não tem controle sobre elas. Bem, dentro desse contexto, a gente poderia dizer que existem duas abordagens. Uma abordagem tradicional da administração, que tem como características uma visão mais hierarquizada da empresa, ou seja, a hierarquia é mais valorizada. Uma visão fragmentada da empresa, isso quer dizer que as pessoas, os departamentos, os setores dessa empresa não conhecem muito bem a empresa como um todo, mas apenas o setor em que se encontram inseridos. Eu já falei, né, uma visão verticalizada, uma visão mais para dentro da empresa, uma preocupação com a eficiência principalmente. É claro que as empresas sempre tiveram preocupação com a eficácia, mas nesse momento, até esse momento, essa abordagem, né, que eu falei até, que eu chamo de tradicional, mais voltada para dentro, uma preocupação mais com os fenômenos que ocorrem internamente, né? O jogo de poder, o salário, né? A hierarquia, essas coisas, né? De certa forma, negligenciando o ambiente externo, em algum aspecto. Enfim, os processos não têm dono. A gente sabe que os processos ocorrem, na maioria das vezes, envolvendo muita gente ou várias pessoas, e, em alguns casos, envolvendo vários setores, né? Logo, os processos atravessam várias áreas da empresa. E não tinha um dono. Isso quer dizer que cada um fazia a sua parte sem se preocupar com, ou pelo menos não tendo tanta preocupação com o que ocorria em outros setores da empresa, ou o que ocorre em outros setores da empresa, mesmo a gente falando do mesmo processo. Bem, com as mudanças que ocorreram no ambiente, ou seja, uma concorrência muito maior, a possibilidade das pessoas comprarem e adquirirem bens e serviços em mais locais, em mais empresas, ou seja, mais fornecedores, uma concorrência maior, mudança rápida da tecnologia, uma exigência muito maior do consumidor, inclusive exigência legal, a sociedade mais exigente com relação à sustentabilidade, com relação à responsabilidade social, etc. Isso fez com que as empresas tivessem que mudar de comportamento, né? Ou têm de mudar de comportamento para sobreviverem. É uma questão de mercado, não é uma questão de ser boazinha, não. É questão de mercado, de sobreviver, de não perder clientes. E aí surgiram várias abordagens. Dentre elas, existe uma abordagem chamada gestão por processos, que, a rigor, é olhar a empresa como um grande processo. Na verdade, tudo que nós consumimos, ou quase tudo, a gente poderia dizer que tudo que nós consumimos é fruto e resultado de um processo, ou seja, uma sequência de etapas que levam a um determinado resultado. Bem, e aí surge a gestão por processos. Aí pelos anos 90, a partir de um livro chamado Reengenharia de Processos, Reengenharia das Empresas, melhor dizendo, cuja foco maior são os processos. E aí as empresas se deram conta da importância desses processos
e passaram a enfatizá-las, com o apoio da tecnologia da informação, né, da informática, da comunicação, que foi evoluindo cada vez mais a partir de então. Surgimento da internet, um mundo muito mais globalizado, as pessoas podendo comprar produtos de qualquer parte do mundo, né? O concorrente deixa de ser o vizinho, o cara que está ali do lado, para ser empresas que estão em qualquer parte do mundo. Enfim, aí surgiu uma abordagem conhecida como gestão por processos. Essa abordagem se caracteriza por ver a empresa como um grande processo, né? E outras características importantes é que tem um foco voltado para resultados e foco voltado para o cliente. Seria como eu organizar o processo a partir dos resultados que eu desejo encontrar, eu desejo alcançar, né? Então eu olho o cliente, traço o perfil do cliente, pesquiso o perfil do cliente e a partir daí eu vou elaborar, desenhar o meu processo, né? Dessa forma eu organizo a minha empresa em função do que eu desejo oferecer para o cliente. Então, nesse caso, há uma preocupação muito grande com a gestão de processos, né, que é diferente de gestão por processo. A gestão por processo é uma abordagem, é uma filosofia de gestão. A gestão de processos é como se gerencia os processos, né? Então, o gerenciamento de processos, para ser bem realizado, é preciso que o desenho mapeie através de fluxogramas, de BPMNs, analise, melhore, né, e adeque às necessidades do cliente, né? Nesse caso, é importante que se tenha um responsável pelo processo. Seria o dono do processo, o proprietário do processo. Então, muitas empresas adotam essa filosofia, né? Dessa forma, acompanhando melhor os processos, evita-se que problemas venham a acontecer, ou se antecipa-se aos problemas, evitando-os, né? Dessa forma sendo mais proativa, a administração sendo mais proativa. Então há um proprietário de processo. Uma outra noção importante, outro conceito importante é que é a visão do cliente interno, né? A gente costuma falar que o cliente tem sempre razão. Isso é um chavão. Claro que nem sempre o cliente tem razão, mas é um chavão importante porque nos coloca, né, ou coloca-nos a visão do cliente como a figura mais importante. As organizações, seja uma igreja, uma empresa, uma ONG, um sindicato, uma cooperativa, elas existem para atender alguém. Esse alguém é o cliente. A gente poderia chamar do cliente ou um cidadão, né, no caso do serviço público e tal. Mas no meio empresarial a gente costuma dizer que o cliente tem sempre razão. Então o objetivo é evitar que esse cliente fique insatisfeito, né? O objetivo é deixá-lo satisfeito, é fazer com que ele volte, continue comprando. Não é só realizar uma venda, é continuar, de que esse cliente continue comprando da sua empresa o bem ou o serviço que você produz. Então a gestão por processos ajuda nesse objetivo na medida em que se gerencia melhor os processos. Para isso se mapeia através de fluxogramas ou BPMNs, né? Em outro vídeo vou falar sobre isso, e acompanha-se esse processo passo a passo, ação por ação. Cada etapa do processo deve agregar valor, né? E ser o mais eficiente possível. A preocupação aqui, além da eficiência, é a eficácia, ou seja, obter resultados, alcançar a satisfação do cliente, o retorno do cliente para a compra do produto. Então, resumindo, a gestão por processos é uma abordagem da administração que se caracteriza por focar o cliente, ter uma visão sistêmica, uma visão do todo, ao contrário da visão fragmentada, uma visão global, uma visão holística, uma visão completa da empresa, inclusive vendo-a inserida num ambiente maior, entre concorrentes, etc., concorrentes, fornecedores, clientes, etc. Os processos críticos, os processos principais, devem ter um dono, uma pessoa que vai se responsabilizar por esse processo. Não é que essa pessoa vai realizar, executar o processo. Ela vai ser a responsável, a fim de orientar e resolver eventuais problemas que vão ocorrer durante essa cadeia, né? O conceito de cliente interno, que é o funcionário que depende do colega,
O funcionário que depende do seu colega para realizar o seu trabalho, ele é cliente desse colega. Portanto, ele tem que ser visto pelo colega como cliente. O cliente não tem sempre razão, então o colega terá que fornecer para ele as informações, a documentação, o material necessário para que ele realize da melhor maneira o trabalho dele também, até chegar ao cliente final. Então a gente chamaria isso de cadeia de clientes, né? Uma observação também importante sobre a gestão por processos é que o processo ele nunca está bom, ele sempre pode ser melhorado. Então, o mapeamento do processo possibilita possibilita que se melhore esse processo, se analise e se melhore esse processo continuamente. É a melhoria contínua do processo. Então a gestão por processo tem foco no cliente, né? Como eu já falei, foco nos resultados, uma visão sistêmica, os processos são realizados ou são organizados em função do que se deseja produzir, ou seja, do que o cliente espera receber, e há uma diferença entre gestão por processo e gestão de processo. A gestão por processo é a filosofia, a gestão de processo é a forma como se gerencia esse processo. Talvez você encontre em alguns textos, livros, etc., essas duas expressões, gestão por processo e gestão de processo, como se fosse a mesma coisa. Mas é uma sutileza aí, né? Já que a gente está falando da gestão por processo, é bom diferenciar para mostrar que é importante ter uma noção. Os processos também podem ser classificados em processos de negócios, em processos gerenciais, em processos organizacionais. Existem processos longos que atravessam várias áreas, a gente chama de macroprocessos, e quando a gente pega uma etapa do processo para estudar, a gente diz que está estudando um subprocesso, ou seja, macroprocesso e subprocesso. Ok? Espero que tenha sido claro. Peço que você clique aí no botãozinho de curtir, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço.